Graça e paz, terceiro dia do desafio 142 dias. Gênesis 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados para toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 400 anos. Versículo 17. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Gênesis 12. O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel,
Armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Havia fome naquela terra, assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: Essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você me fez? O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Abrão saiu do Egito e foi para o Negueb, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Bela, também chamada de Zoar, rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, porém, no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedorlaomer
e os reis que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em Ram, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram a En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinai, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão abriu os seus homens em grupos. Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer, os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs
e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Ora, Sarai, mulher de Arão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, quando vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai. Fica entre Cádiz e Berete. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gênesis 17. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e rei procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e você. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado, o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, não será chamada mais Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis
de povos, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse a Deus: Quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus havia lhe ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros. Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descanse debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças. Visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que havia mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para o encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso,
eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Versículo 30. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente, Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, eu vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair agora, pois vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra.
Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de você. Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na cidade que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, e sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Gênesis 20. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos e de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher do seu marido. Devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da terra do meu pai, para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão.
Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se à frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que trará a mim e a terra em que você tem morado e tratará a mim e a terra que você tem morado com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. E agora o Salmo 119. Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei para todo o sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. E eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro, a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim.
mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração dele se tornou insensível como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa, e pergunto quando me consolarás. Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos que procedem de tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas estão ao seu dispor. Se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal desvio meus pés, para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia, e ensina-me os teus decretos.
Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo o caminho de falsidade. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me, segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos, os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém.